Mas, de qualquer forma, eu coloco aqui para a gente depois disponibilizar a nossa tarde de hoje nas redes ali, não tem problema. Aí a gente pode editar sem problema nenhum também, se acontecer alguma coisa, né? Fica mais fácil. Deixa eu botar aqui. Bom, tá entrando todo mundo, por enquanto todos os nomes são conhecidos, então tá de boa, vamos nessa, né? Bom, gente, bem-vindos aí mais um dia da maratona, né? Hoje é o último dia da nossa maratona Fale à Vontade. Eu sou a Fabiana, né? Sou sócia da Fale, junto com a Ali. Nós trabalhamos com comunicação interna e endomarketing. A gente fez o Fale à Vontade já faz algum tempo e é legal que a gente vê carinhas que estão aqui, que participaram e participam, né, do nosso presencial, né? E desde a primeira vez. E é bem bacana, a Dani Cidade é uma delas, né, Dani, que participou lá das primeiras etapas. O que a gente faz? A gente trabalha com comunicação interna, endomarketing, a gente tem as habilidades de comunicação das lideranças. E eu e a Ali, a gente estava conversando e surgiu uma ideia, né, de a gente compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa história e do nosso repertório algumas consultorias. Então, a gente vai colocar depois nas redes, ofertar um aconselhamento, consultoria, enfim, para quem quiser, de forma gratuita, né? E a gente combina os horários, mas depois a gente vai divulgar esse mimo aí que a gente está pensando, né? Bom, quero já agradecer a Maré, né, que está fazendo a cobertura dos nossos encontros. Logo a gente vai disponibilizar a colheita de todos esses dias que a gente teve, que a gente começou lá com o Ricardo Castellani, depois a gente teve a Cíntia, né, a Cíntia Provedel. Ontem a gente teve a Daniele Seger, né, com a gente. E hoje a gente encerra, né, com a presença da Dani Cidade, que é coordenadora da assessoria de comunicação e representação institucional da Rede Marista. Né, vou apresentar as gurias para que todo mundo saiba. A Dani é jornalista, teve o dia delas esses dias, né? Foi dia 7, dia do jornalista, é isso, né? É jornalista, é coordenadora, como eu falei, da Rede Marista de Comunicação, né? Ela é graduada na URGS, mestre pela PUC, tem mais de 20 anos de experiência em comunicação organizacional, atuou como gerente de comunicação e sustentabilidade na Concepa, na Triunfo Concepa, foi diretora de marketing da Fundação Cultural Piratini, né, a TVE e a FM Cultura, foi executiva da Gerdau e é diretora hoje da ABERJ, do capítulo Sul, aí do Rio Grande do Sul, né? E a Dani também dá aula na SPM, então deve ter vários alunos por aqui, né, Dani? Na SPM como professora convidada aí, que é muito massa, né? A Dani é uma que compartilha vários livros e eu gosto de ler bastante os compartilhamentos delas, né? Às vezes os livros são bem mais pesados que eu imagino, né? Então vem livros do mestrado lá, é muito legal. Quem está conosco também hoje é a Clarissa Pereira, né? Ela é gerente de gestão de pessoas na Sicredi Pioneira. Ela é psicóloga, né? Em pós em gestão empresarial, em gestão de negócios, pessoas pela SPM. Ela é especialista em profile e Label. O Label a gente fez, né? Ela fez para a gente, foi muito legal o retorno que a gente teve do Label. Quem quiser saber mais, depois pergunta para cá como é que funciona, que vale muito saber, né? Me conheci muito mais com essa ferramenta. Tem formação em educação executiva aí pela Business School, né? Formação em coach, formação em mentoria, né? Tem mais de 20 anos de experiência em recursos humanos, né? De empresas nacionais e multinacionais, e 5 anos está como gerente da Sicredi Pioneira. Aí é legal contar que ela teve um período sabático aí, teve na Nova Zelândia, né? E ela tem um trabalho de psicóloga voluntária também. Então é bem bacana. Esse período sabático aí foi legal a gente ter acompanhado um pouquinho de longe, mas foi bem bacana. E a Camila Boa Nova, né? A Camila a gente acompanha desde cedo, né? Bem bacana, analista de endomarketing da refrigeração do frio. Ela é publicitária, apaixonada por comunicação interna, né, Camila? E endomarketing, mais de 10 anos aí de atuação da área, né, em grandes empresas como a do Frio, auxiliadora pedial, a Melnick Even, né? É apresentadora, a gente tem acompanhado os vídeos dela aí no LinkedIn, então sigam ela também no LinkedIn, que tá bem massa, né? É roteirista, editora de vídeos independentes, mas aqueles vídeos são bem legais, a gente vai precisar de algumas dicas aí, né?
E o propósito é encantar pessoas. Eu acho legal, eu gosto quando essa geração começa a falar em propósito, né? Sempre provocante pra gente. E hoje o nosso tema é o home office, né? Como estão as organizações neste momento, né? O que a gente está vivendo, o que a gente pode compartilhar hoje, né? Eu vou deixar a Ali falar, né? Fazer a abertura, mas já deixa minhas perguntas aí para vocês, gurias, né? Mulheres, na verdade, gurias não, mulheres que eu admiro pra caramba, né? São os baitas mulherões aí que a gente está com a gente hoje. Então, assim, olhando para dentro das organizações hoje, né? Quais as necessidades que vocês têm visto aí de comunicação, que vocês percebem, né? Que os líderes demandam, que as equipes estão demandando nessa pandemia aí, né? Nesse momento aí tão indefinido, né? Quais os conteúdos que estão emergentes para as equipes? Quais as dificuldades de transmitir essas informações, né? A gente tem barreiras aí tecnológicas, não é todo mundo que tem um bom equipamento de computador, um celular, né? Não é todo mundo que tem acesso. Na Pioneira, até uma vez a gente foi fazer o diagnóstico, tinha gente que não tinha internet, né? Dependendo da cidade onde mora. Então, quais são essas dificuldades para que chegue a informação para todo mundo e que essa informação seja a informação que se queira passar, né? Com a intenção. E qual é a rotina diária de vocês? Para vocês compartilharem um pouquinho aí como é que tá, porque a gente tá, eu juro para vocês que eu estou tentando entrar numa rotina e toda semana é uma rotina nova, né? Mas como é que tá essa rotina junto com a organização, junto com casa, família, como é que a gente pode compartilhar tudo isso? Aí, Ali, passo para ti, faz as provocações e as gurias já entram aí para conversar com a gente. Eu acho que quando a gente faz o convite sempre para compartilhamento de case, a casa fica cheia, né? E não poderia ser diferente hoje, porque tá todo mundo angustiado e apreensivo e querendo compartilhar e saber como que os outros estão fazendo, porque talvez dali venha alguma dica, alguma inspiração, alguma luz para que eu possa fazer também no meu ambiente de trabalho. Então, um pouco da expectativa é essa, que vocês possam compartilhar. Tem segmentos que não estão totalmente home office, mas que parte das pessoas estão. Então, como que a gente consegue dar conta dessas questões enquanto as gurias vão pensando? Queria só compartilhar rapidamente que hoje a gente recebeu quem está num dos grupos da Fale lá do Papos e Ideias no WhatsApp, o Gelson, que é um amigo querido, compartilhou hoje um documento sobre a liderança pública em tempos de crise, e o início do documento ele fala para a liderança em geral, na verdade, faz sentido esse manifesto sobre como liderar nesse tempo de crise. E aí são 5 insights lá no início, e eu queria compartilhar só 3 deles que eu achei bem legal, né? Ele fala... responda rapidamente e não precipitadamente. Então, eu achei legal trazer essa diferença para esse contexto atual, que rápido não quer dizer precipitado. Então, em que tempo a gente consegue estabelecer essa comunicação de confiança com os nossos colaboradores. Também trouxe a questão da gente ser adaptativo, porque não tem uma resposta perfeita à crise, então a gente vai dizer uma coisa num turno, talvez a gente se desdiga ou a gente se complemente no turno seguinte e mude a regra, né? Então, como que a gente consegue se adaptar? E trouxe também o que a gente sempre fala, mas é legal ouvir outras pessoas endossando, né? Que comunicação é vital. Então, para abrir o bate-papo de hoje, queria trazer esses 3 pontos. E ontem eu trouxe aqui um baralho que chama Palavra de Criança. Hoje eu trouxe um outro, que também uso nos encontros presenciais, que é o Oráculo do Pão. Muita gente já conhece. E aí escolhi uma palavrinha aí para dar o tom do nosso bate-papo de hoje. E a palavra é disciplina. Então, eu vou ler para vocês rapidinho, para já passar a palavra aí para Dani dar a sequência. Então, disciplina. Quando aceitamos e nos submetemos à ordem natural do universo, nos deixamos fluir. Nos conectamos à sabedoria e abrimos nossa mente e nosso coração ao aprendizado. Então, que a gente possa estar com a mente e o coração abertos, o que a gente vai aprender e compartilhar na nossa maratona no dia de hoje. Vou passar para a Dani, a gente estimou aí uns 10 minutos de bate-papo de cada uma das convidadas, depois a Dani, a Clá e a Camila, e depois a gente vai jogando, quem tiver pergunta, coloca ali pro chat, que a gente vai resgatando dali e colocando para as meninas responderem, certo? Então, Dani, contigo. Bom, gente, primeiro quero dar um beijão aí nessa galera conhecida, em gente que eu tô com muitas saudades, né? Não é por causa da quarentena, mas a gente que eu não vejo mesmo. Começar pela Cacá Cunha. Beijão, Cacá. Beijão nos meus amigos todos aí de Goiânia, meus queridos. Quero deixar um beijão também pro Ricardo, meu amigo de Santa Catarina aí, que eu sei que fez uma live muito legal 2 dias atrás. Quero deixar um beijão para Dai Volk, que tá aí também.
Quero deixar um beijão para a Sinara, querida, que daqui a pouco vai largar a vídeo para cuidar do nenê, se é que já não foi. Quero deixar um abraço para o Gustavo aí, que abandonou a vídeo e saiu. É legal que a gente chama as pessoas, elas estão fora, elas voltam correndo, as coisas que a gente tem aprendido, né? Ó, viu? É trilegal, então, né? As pessoas que eu dou o nome nunca saiam daqui, porque eu vou chamar. Eu vejo que a pessoa saiu, eu chamo na mesma hora. Eu acho um barato isso. Olha, chegou mais gente conhecida agora, me ralei, tá? Porque eu tinha anotado, me danei, então, vamos lá. Um beijão, Ana Klein. Um beijão, minha colega Ju, querida, amada. E um beijão na Ju Matos, agora me lasquei também, porque são duas, Ju Oliveira, Ju Matos aqui. Um beijão para Lelê, minha companheirona. Gente, olha só, as gurias me convidaram para essa live e deve fazer uma semana e pouco, e eu já vim assim num processo de cansaço gigantesco. Então a gente fica falando assim dessa coisa de vamos conversar agora do home office, vamos conversar do que está acontecendo. Eu vou começar falando de mim, tá? Depois eu vou falar de uma perspectiva mais organizacional e mais ampla. Eu sei que vocês estão perguntando aí como é que está sendo a experiência. Está sendo exaustiva, tá, gente? O que acontece, né? A gente está no trabalho numa organização, aí estou falando por mim, pelas gurias, que algumas que eu mencionei que trabalham direto comigo, ou que eu trabalho direto com elas, mas também estou falando por muitas de vocês que estão aí, e muitos de vocês que estão aí em casa se virando com muitas atividades, né? Mas devo dizer que na organização onde eu atuo, na Rede Marista, a gente tem uma situação hoje de colégios com pais questionando mensalidades, colégios com crianças, pais questionando as crianças estarem em casa e não estarem tendo aula, pais estressados, famílias estressadas, né? Temos uma circunstância de uma universidade também, com estudantes questionando mensalidades, com professores estressados, né? Um público interno tentando dar o seu melhor e sofrendo, porque tá querendo dar uma boa aula, mas assim, ninguém estava preparado para isso que aconteceu. Ninguém estava preparado do dia para a noite para vir para casa e começar a fazer o que fazia em sala de aula, por exemplo, por vídeo. E aí, como se não bastasse, ainda tem um hospital, né, cereja do bolo aí, onde a gente acompanha todos os dias e também que estava no processo de reposicionamento, que portanto já vinha, né, com uma certa visibilidade crítica e que aí entra coronavírus e com todo um público apreensivo, um público de profissionais. Essa semana a gente teve o primeiro óbito de profissional da saúde aqui em Porto Alegre, né, no Conceição. Então, essas coisas todas pesam e começam a doer nas pessoas, né? O fato é esse, a gente está em casa, não é porque quer. Estar em casa é ótimo, viu, gente? Eu amo estar em casa. Mas a gente está não é porque quer, é obrigado. Então, isso começa a ficar cansativo, começa a ficar estressante, as pessoas começam a se incomodar em casa, se incomodar, assim, se deprimir, se chatear. Então, a gente vê, assim, o ânimo das pessoas tem que estar sempre sendo posto para cima, né? Então, o que eu tenho pensado nessa onda de muito trabalho é tentar não me cobrar muito e não cobrar a mulher. Me dizia, Dani, eu falei com, sei lá, tanto conversado muito, falado muito com conhecidos e desconhecidos e trabalhado muito, porque o trabalho ele fica muito aqui nessa conexão, né? Então, se antes a gente tinha um espaço que tinha a conexão, mas que tinha também o trânsito, que tinha também o entrar em sala, o sair em sala, agora a gente está muito conectado aqui nesse mesmo cenário, né? Nessa mesma telinha. E começa a ficar cansativo. E dentro da gente, dentro dessa casa, um universo de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, eu começo dizendo, gente, que é uma situação cansativa, sim, né? É uma situação que está mexendo e desestabilizando grande parte de nós, seres humanos, né? É uma situação em que a gente não sabe como que está ali na frente, o que vai acontecer, a gente não sabe bem, né? Não é assim, ficaremos um mês e já sairemos, e na semana que vem já estaremos, né? Não.
né? Eu tenho dito também que o vírus ele entrou de um jeito abrupto, né? A gente estava ouvindo falar rapidamente aí desde janeiro sobre o vírus na China, mas ele entra de um jeito abrupto e só que ele não vai sair de um jeito abrupto, né? A gente não vai acordar um dia, abrir a porta e sair, isso está dado que o mundo não é mais o mesmo. Eu tenho visto já nessas conversas de comunicação as pessoas e de gestão e nessas lives as pessoas falando muito assim desse mundo que a gente está reconstruindo, sabe? Desse mundo que a gente vai reconstruir. E eu confesso para vocês que nos últimos dias eu comecei a dar um freio mental um pouco nisso do mundo que vai construir, que a gente vai construir, porque eu preciso focar em sair viva desse período, entendeu? Então eu não quero construir nada agora, vocês me desculpem. Eu quero só entender o que está acontecendo e dar um pouco, se eu puder, de escuta para as pessoas. É só isso. Eu acho que em termos de comunicação interna, a gente realmente está com complicações agora. O papel do líder nunca teve tão fundamental de chamar as suas equipes e tentar conversar, de tentar passar a proximidade, verdade. Aqueles líderes que tinham ou que têm a prática da eloquência, da comunicação, mais facilidade de se comunicar, obviamente que estão se saindo bem. Aqueles que mais formais ou que não tinham tanta eloquência vão ter dificuldades, né? E estão tendo dificuldades. E aí eles são um componente a mais nesse circuito já tenso que as pessoas estão vivendo, né? E a gente, como comunicador, tem que focar em ajudar essas pessoas, esses líderes a se comunicar. Então, hoje nós, só para vocês terem uma ideia, trazendo isso para o concreto, né? Hoje nós fazíamos um comunicado junto com o pessoal de gestão de pessoas, e aí pensávamos assim, né? Eu estou falando no plural, não porque eu sou política, mas porque a Letícia, que está aí, também estava participando disso, e a gente dizia assim, não se trata da mensagem, e sim da forma e do contexto como vai ser posto. Não dá para começar um comunicado de RH sem falar tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, essa coisa que a gente já ouviu, mas que precisa ouvir de novo. Estamos vivendo um tempo único, todos nós estamos passando por isso, a gente não sabe onde é que isso vai dar, a gente não sabe quanto tempo vai durar, a gente não sabe direito a extensão do dano que vai ser causado economicamente ou do ponto de vista de saúde mental das pessoas. Então, assim, não tem como conversar sobre qualquer coisa que a gente vai comunicar internamente sem fazer esse prólogo, esse contexto, né? E sem ouvir as pessoas, porque as pessoas estão precisando falar, né? Então aí a gente faz dá essa oportunidade das pessoas falarem e aí volta lá para o problema do gestor que não se comunica, as pessoas também não estão acostumadas, né? As pessoas estão acostumadas a ir em reunião, presencial, ficar na mesa se percebendo, né? E daqui a pouco a gente está numa vida em que a gente não está se percebendo direito, porque é impossível se perceber como a gente se percebe pessoalmente, né? Então, há um problema de eloquência, de fala ou de capacidade de verbalização do gestor vai se dar aqui no ambiente, quando a gente reúne o grupo para falar, a gente começa a ter essas barreiras, né? Que não são tecnológicas, porque o tecnológico andou super rápido, fez puf, todo mundo descobriu como é que se fazia, né? Claro que existem limitações, é claro que tem gente que não tem internet, é claro que tem gente que não tem, mas é tudo solucionável rapidamente. O que é mais difícil realmente é a capacidade das pessoas de se adaptarem a essa forma de falar olhando para o vídeo, de falar olhando para as pessoas que estão aqui, de perceber as nuances que são muito mais difíceis de serem percebidas. Então, eu acho que o que a gente melhor de comunicação pode fazer agora é incentivar as pessoas a ao menos se libertarem um pouco dessas amarras mais formais que algumas organizações carregam, né? Então, assim, se antes a gente... Eu já ouvi também agora, nessas últimas semanas, até da coisa da etiqueta da videoconferência. Ai, gente, muito legal. Eu acho que aqui a gente tem que ter um pouco de etiqueta, óbvio, mas assim, quando eu vou confessar para vocês que quando eu tô com a minha equipe mais próxima, que são 5 pessoas, diretamente, eu aborto um pouco aí da etiqueta
E assim, ó, as pessoas estão dentro da minha casa também e eu tô dentro da casa delas. Então, eu não posso querer que seja a mesma formalidade, eu não tô num escritório, eu já não sou muito assim um escritório, mas assim, considerando que eles estão entrando na minha casa e eu na deles, que eu estou invadindo o espaço, que as pessoas dentro da minha casa estão tendo que ouvir o assunto da reunião, sabe? Por mais que eu esteja de fone e vou ouvir os comentários de fone, as pessoas aqui estão todos trancados lá de fora do quarto, eles estão ouvindo o que eu estou falando, então assim, a gente está se invadindo o espaço, sabe? Isso nunca aconteceu antes, nesse nível de invasão. Nem quando eu ficava em casa para fazer home office antes, isso acontecia, gente, porque quando eu ficava em casa, os meus filhos estavam no colégio, o meu marido estava no trabalho. Agora está todo mundo em casa. Então, assim, ó, é uma invasão. Então, se é uma invasão, bom, a gente pode tentar transformar isso numa formalidade absurda, que também, ou o mais formal possível, mas eu acho que nessa hora não contribui. Porque as pessoas estão com medo, estão inseguras, e é mais fácil a gente se abrir quando a gente se sente confortável. Então, eu tenho tentado deixar as pessoas confortáveis e ficar confortáveis também. Então, assim, o que significa isso, Dani? Significa a gente falar mais abertamente, mais tranquilamente, também sem criar grandes roteiros de fala. As pautas, elas têm sido mais flexíveis, a gente faz pauta, ok, tem assuntos que precisam ser tratados, mas assim, tentando fazer pauta um pouco mais flexível, tentando não levar muito em conta onde é que a pessoa está sentada e o que está no fundo da pessoa, sabe? Eu cansei um pouco disso, gente. De botar o cenário bonito atrás. Antes a gente se preocupava com isso. Ai, não dá, nesse momento não dá, sabe? A gente está em quarentena, a gente está dentro de casa, está obrigado. Então vamos relaxar um pouco. Eu estou tentando fazer isso com a equipe, estou tentando fazer isso com os meus próprios gestores mesmo, quando a gente conversa, com os meus pares. Ai, vamos relaxar e conversar um pouco mais de forma simples. E hoje mesmo eu fiz isso, tá? Porque eu tô trabalhando num home office que fica numa parte da sala, da minha sala, e compartilho esse espaço com o resto da minha família. Agora, para me concentrar um pouquinho, eu botei eles lá para lá e me tranquei no quarto e estou deitada na minha cama. Então, eu queria dizer para vocês que sim, eu estou sentada na minha cama, isso aqui vocês enxergam é o meu travesseiro. As minhas costas estão doendo muito de ficar 12 horas por dia sentado fazendo videoconferência. A minha voz está cansada, os meus olhos estão cansados e eu estou muito preocupada porque eu tenho uma mãe de 72 anos. Então, a realidade é essa. E o que eu preciso para terminar essa minha fala, que já deve ter passado de 10 minutos, é dizer para vocês que tem se falado muito em coerência e a gente em comunicação fala muito em coerência, tá? E o que eu estou pregando aqui não é não sermos coerentes, o que eu estou pregando aqui é que nós estamos vivendo um momento tão único que incoerente seria a gente não querer mudar ou quebrar alguns paradigmas nesse momento. Incoerente é olhar o mundo mudando à nossa frente e a gente querendo fazer as coisas do jeito que fazia. Então, eu tô considerando a minha coerência, a minha verdade, a minha transparência, né? E o resto, que tem aparência de coerente, eu não estou me preocupando muito com isso nesse momento, sabe? Porque eu estou entendendo que coerente é eu olhar o mundo mudando e mudar junto com ele. Por enquanto é isso. Se eu dormir, vocês me liguem. Eu tô muito cansada. Eu tô com o celular aqui ligado, com o volume bem alto. Se eu cochar, mentira, gente, brincadeira. Tem todo o respeito e tô louco pra ouvir o que as gurias têm pra falar. Ô, Dani, segura aí, né? Agora eu não tô ouvindo vocês. Só um pouquinho aí. Vamos ver o que. Alguém fala alguma coisa? Aí. Estamos te ouvindo. Bom, então, pessoal, antes de mais nada, eu quero agradecer a Ali e a Fá, né, pelo convite. Só elas sabem o quanto é difícil para mim estar aqui falando na frente de todo mundo, né? Então, elas já vêm me cantando há mais tempo enfim, agora eu pensei, é um bom momento de eu também fazer diferente, né? No meio de tudo isso que está se transformando, no meio de tudo isso que está mudando, por que não também eu tentar entrar nesse círculo aí e tentar mudar um pouquinho, né? Então, eu sou a Clarissa, eu trabalho na Sicredi Pioneira, uma cooperativa de crédito, né? A gente tem aqui na Sicredi Pioneira 4 valores, que a gente bate muito nesses 4 valores. Eles são muito fortes, nos representam demais. É o simples, o próximo, ativo e juntos. No meio de toda essa confusão, né, a gente
acabou tendo que ressignificar isso, porque a Luísa tá aí, a Fá tá aí, a Ali tá aí, elas sabem o quanto o simples, o próximo, ativo e juntos nos representam. A gente começa uma reunião com beijo e abraço. A gente comemora uma vitória, uma conquista de uma meta entrega. A gente comemora o aniversário do colaborador, né? Tudo para nós é motivo de comemoração. A gente até brinca que quem entra no Sicredi, 6 quilos é certo que vai adquirir, porque tudo é um motivo para a gente sentar, comemorar né, e trocar com os colegas. Então, no meio de tudo isso, a gente teve que se reinventar de como que a gente vai ser juntos sem estar juntos, como que a gente vai ser próximo sem estar próximo, né? Ativo, a gente talvez seja o momento que a gente está mais conseguindo ser, porque cada vez que nem a Dani está falando, cada vez que a gente conversa com um ou com o outro, as pessoas dizem, nunca trabalhei tanto, né? Mesmo em home office, mesmo fora dos ambientes em que elas estão acostumadas, né? Estão normalmente. Enfim, precisamos nos reinventar em todos os sentidos. Como tem muita gente que está ausente do trabalho, tem muita gente que está em home office, o maior canal e o melhor canal é a comunicação, né? A comunicação interna através da nossa rede interna de comunicação. Na primeira semana foi engraçado, assim, porque normalmente quando a gente fala de comunicação interna, normalmente quando a gente fala dos papéis e da responsabilidade da área de comunicação interna, a gente fala em divulgar estratégia, divulgar valores, estimular engajamento, né? Tudo isso são responsabilidades da área de comunicação interna. E, de repente, quando 3 semanas atrás, mais ou menos, isso tudo começou, a gente virou um demandado de notícias técnicas, né? Se criou o comitê de crise e, a partir daí, vinha uma determinada situação, uma determinada ordem, uma determinada como as coisas devem acontecer, passava direto para a comunicação interna e ela anunciava. Mas mudou agora, nova orientação técnica, mudava. A gente, por ter várias agências em cidades diferentes, a gente sofreu muito com a questão dos decretos municipais, né? Então, a gente tinha que ter muito cuidado do que a gente ia comunicar, porque nem tudo valia para todos, né? O que valia, de repente, para uma cidade, já não valia para outra. E a gente começou a ficar com uma coisa de, tipo, nossa, é muita coisa técnica, lava as mãos, passa álcool gel, e cadê o nosso jeito? Cadê poder falar dos nossos colaboradores? Cadê poder resgatar isso que fazia tanto parte do nosso dia, né? Do nosso dia a dia, da nossa rotina de comunicações. E aí a gente ficou pensando como trazer isso de novo, e a gente começou a se dar conta que a gente olhando para o que os nossos colaboradores estavam representando e estavam fazendo nas agências, comunicar o que eles estavam fazendo lá na ponta já seria uma forma da gente conseguir continuar comunicando as coisas técnicas, porque sim, é importante, mas também resgatar um pouco desses valores. E a gente se deu conta que as agências começaram a botar bilhetinhos no caixa eletrônico para o associado. Estamos juntos, isso tudo vai passar, depois que tudo isso passar, seremos pessoas melhores. As agências começaram dentro a comemorar coisas pequenos acontecimentos que elas estavam tendo, a fazer uma integração internamente. E a gente pensou, vamos trazer isso para a comunicação interna e mostrar o quanto os nossos valores de fato estão enraizados, né? Os nossos valores estão acontecendo, mas de um jeito diferente. Então, nesse momento em que muita comunicação vem, muita informação e dá essa sobrecarga mesmo que a Dani estava falando, a gente fica um pouco mais pesado, trazer um pouco de leveza para a comunicação interna é importante. E a gente se deu conta e está vindo aos pouquinhos conseguindo resgatar um pouco mais disso. Nessa Páscoa a gente fez uma ação agora hoje, né? Porque a Páscoa é nesse final de semana. A gente fez uma ação em que a gente pediu para todos os colaboradores mostrar um pouquinho de como está sendo o dia a dia deles, assim, e mandar uma mensagem de gratidão pelo que eles são gratos, apesar de tudo isso que está acontecendo. Porque, sim, é um período difícil, é um período tenso,
é um período com muita dúvida, muita ansiedade, mas também a gente tem muita coisa que a gente está aprendendo, a gente está ganhando, a gente está conquistando com tudo isso, né? Então, a ideia foi compartilhar, que os colaboradores compartilhassem pequenos vídeos conosco para que a gente pudesse montar e compartilhar com os colaboradores para eles poderem ver que, tipo, apesar de tudo isso, eu sou grato à minha família, que eu estou podendo estar mais próximo através do home office. Eu sou grato ao meu cachorro, que teve algumas pessoas que mandaram vídeos de cachorros e tal. Outras mostrando que pintaram ovinhos com a família. Então, tem uma forma de também poder estar mais próximos deles nesse momento, né? E além desse vídeo compartilhado, a gente pediu para o Frei Jaime, que é lá de Caxias, que sempre está muito próximo do Sicredi, mandar uma mensagem de espiritualidade para todos os colaboradores. Então, hoje de manhã ele fez uma live, conversou com os colaboradores e resgatando assim, o verdadeiro significado da Páscoa, né? O verdadeiro significado de comemorar a Páscoa e conectado com tudo isso que a gente está vivendo. Para que a gente seja grato, para que a gente entenda que sim, isso vai passar, para que a gente entenda que com certeza seremos pessoas melhores depois disso. Então, a nossa busca aqui na comunicação interna, e que é um pouco do recado que eu queria deixar para vocês, assim, é que a gente busque sempre o equilíbrio, né? Sim, temos que comunicar coisas técnicas, orientações, decretos, enfim, todas essas coisas que fazem parte da nossa rotina, mas também a gente não pode esquecer que a gente tem pessoas que estão gratas por muita coisa que está acontecendo, está próximo da família, família com saúde. Então, esse equilíbrio eu acho que é importante. E a comunicação interna tem uma responsabilidade muito grande de poder passar isso para os colaboradores. Teve, acho que no primeiro encontro de vocês aqui, né, teve o Ricardo que falou o quanto as pessoas acreditam muito e valorizam muito o que a empresa fala para eles, né? Então, a batida que a gente dá, o tom que a gente dá, é um pouco do que vai reverberar lá na ponta, né? Um pouco de como eles também vão se comportar, como eles vão estar. Então, o nosso cuidado aqui tem sido, sim, coronavírus é o nosso ator principal no momento, né? Tudo que diz respeito a isso é o que está pautado hoje na nossa comunicação interna, mas como a gente pode conectar as duas coisas, né? Para que não fique, além de todo o mercado, o ambiente, o WhatsApp, enfim, tudo que tem na volta da gente nos dando notícias de números e de acontecimentos, a gente consiga ir um pouco além disso, né? Para colar um significado e estimular que tudo isso gere aprendizado para as pessoas. Então, o meu recado é mais ou menos esse. A questão é equilíbrio emocional, físico, né? E também na comunicação. Não pesar muito, mas também, né, trazer uma leveza. Ok? Camila, contigo? Estão me escutando? Sim. Certo? Maravilha. Sou a Camila, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque é a primeira vez que eu sou convidada para falar no evento da Fale e já faz tempo que eu participo, acho que desde a segunda edição. Então, para quem não me conhece, eu sou publicitária, eu sou responsável pela comunicação interna do Frio, que é uma empresa de refrigeração que faz vendas via e-commerce, mas nós temos muitos clientes que vão na loja diariamente. Eles têm um relacionamento com a empresa muito forte. E aí, quando aconteceu tudo isso, foi uma movimentação tremenda. Em poucos dias, a maioria dos funcionários já estavam em casa. Foi um momento histórico mesmo para a empresa. E aí eu pensei, pronto, é agora que ninguém mais entra na intranet. Será que eles vão olhar meu e-mail? Será que eles vão entrar no Yammer? E agora, o que eu vou fazer? Então, tinha mais uma questão. Eu, no momento, não tenho uma agência. No momento, nem eu tenho verba. Então, o que eu vou fazer? Vou dar o melhor. E aí, eu resolvi pegar aquilo que eu adoro fazer, que é vídeo. Todas as campanhas de endomarketing que eu tenho a possibilidade de utilizar essa ferramenta, eu faço
porque eu sempre vejo que as pessoas gostam de se ver, gostam de mostrar para sua família, principalmente agora. Olha aqui, sou eu aqui, postar nas redes sociais. As pessoas multiplicam muito isso. E eu criei o canal do Frio no Ar. No ar. Para combinar, né? E esse canal, ele traz vídeo, ele traz assuntos semanais, né? Sobre tudo isso que está acontecendo. O primeiro vídeo que eu fiz foi para falar sobre trabalho em home office. Então, eu convidei um vendedor muito antigo da empresa para contar um pouquinho do dia a dia dele, como é que foi tudo isso. E ele pediu ajuda da família, gravou ali na sua mesa, com o seu computador, dizendo que estava atendendo os clientes igual, com a mesma atenção, estava dando tudo certo, o sistema estava funcionando, e isso, assim, vamos lá, isso aqui. Deu aquela mensagem positiva. E aí eu, ai, que bonitinho. Espalhei por todos os canais de comunicação, intranet, Yammer, e-mail, WhatsApp, que todos os gestores, né, tem um grupo com a sua equipe. E aí foi sucesso. Maravilha. Então, o presidente compartilhou, tudo foi super legal. Falei, vou continuar então, né? O próximo vídeo eu fiz com os gestores, para eles dizerem como é que estava sendo toda essa mudança, né? E aí eles gravaram com essa equipe uma reunião como essa, assim, no vídeo, e todo mundo dizendo, todo mundo junto, sabe? Todo mundo ali na vibe positiva. E também foi muito bom. Terceiro vídeo também, botei o ranking de vendas de março, peguei o melhor desempenho, o vendedor com o melhor desempenho e a loja com o melhor desempenho. Fiz um vídeo com eles, dando depoimento e tudo mais. Ok, sucesso de novo. No outro vídeo foi sobre segurança da informação, que só eu falei. Dei dicas, tudo mais. E aí, apesar de ser um assunto muito relevante, porque hoje, né, tem muito golpe com relação ao coronavírus, ninguém comentou nada. Eu achei estranho, mas tudo bem. O que eu vou fazer, né? Vou botar as pessoas de novo, porque isso deu certo. Agora, de Páscoa, eu fiz um vídeo sobre transformação, né? Sobre mudança, sobre renascimento, que tem tudo a ver agora com esse momento. E eu fiz um roteiro onde cada colaborador falou uma frase. No final, botei todo mundo junto para que as pessoas estão trabalhando nesse momento e que nós vamos conseguir de novo trabalhar positivo. Sucesso de novo. E aí, o que eu tirei disso tudo? Que além da gente dar voz, escutar as pessoas, a gente tem que dar habilidade. E quando a gente achar que está tudo perdido, a gente dá o nosso melhor. Porque tudo que a gente faz com amor dá certo. Então, claro, envolvi todo mundo, envolvi todos os setores, envolvi RH, marketing, projeto, TI, todo mundo. E como todo mundo estava participando, também deu um engajamento muito bom. E aí é isso. Tá dando. Obrigada, Camila. Deu uns cortezinhos. Eu queria indicar para vocês, a Camila postou os vídeos lá no perfil dela do LinkedIn, né, Camila? E de lá até que surgiu a ideia de a gente convidar para compartilhar algumas ideias práticas do que está sendo feito nesse período. Então, quem quiser seguir lá a Camila e dar uma olhadinha, Camila Boanova, no LinkedIn. Eu acho que é um pouco do intuito desse encontro, a gente poder compartilhar o que cada um está conseguindo fazer e dar conta, né? E aí eu estava olhando aqui para o nosso tempo e a gente está aí chegando ao finalzinho do nosso quarto encontro com tanta gente legal que a gente nunca quer encerrar. E queria passar a palavra aí de novo para a Dani, se estiver acordada, tô brincando, mas eu não tô achando a Dani aqui na minha tela. E para a Clá, para a gente fazer e depois para a Camila de volta, para ter uma frase de encerramento. Depois eu vou falar uma outra nossa aqui e a Fá vai falar do sorteio para a gente encerrar o encontro de hoje. Podemos, Dani?
Claro, podemos. Gente, então, assim, ouvindo também o que a Clarissa fala, o que a Camila fala, isso só reforça a certeza que a gente já tem, né? Se boa parte do nosso papel é a humanização, eu acho que essa situação que a gente está vivendo de distanciamento social e de não poder estar compartilhando o espaço da organização, mas estar compartilhando, talvez, da casa das pessoas, num primeiro momento, isso pode parecer um distanciamento dessa humanização, mas eu acho que é o contrário. Eu acho que nunca a gente teve tanta necessidade de ser verdadeiro e de ouvir as pessoas verdadeiramente, de deixar que elas tragam as suas vulnerabilidades, né? E eu acho que isso parte da liderança da organização para todos e da liderança de cada um com as suas equipes. Então, se eu puder deixar alguma coisa aí numa frase, eu sou péssima de dizer uma frase, né, Ali? Não sei nem porque tu me pede essas coisas. Eu falo pelos cotovelos, né? Vem e me pede uma frase. Eu queria lembrar disso, sabe? Que talvez não seja a hora da gente buscar uma coerência, porque os tempos são incoerentes, mas talvez seja a hora da gente aproveitar essa conexão que está acontecendo agora para tentar criar laços e relações diferentes, né? E cada um de nós é um exemplo, onde quer que a gente vá, não interessa a dimensão da conversa. Os líderes, eles têm essa responsabilidade ainda maior, mas eu tenho descoberto entre as pessoas que eu convivo no dia a dia por meio dessas benditas videoconferências, verdadeiras pérolas humanas que têm feito a diferença na minha vida. Uma delas, eu vou dar um exemplo, eu tenho uma pessoa na minha equipe que ela toca violão e canta, e o pai dela canta. Então, ela já começou, a gente já começou uma reunião com uma apresentação do pai dela. Era um dia nublado e ela cantou aquela música do Dia Colorido, aquela música, eu não me lembro agora, eu não vou lembrar, se as gurias lembrarem, elas cantam aí. E aí foi lindo, foi muito legal. E é muito bom poder contar com o pai das pessoas também, nesse contexto em que eu invado a casa dele. E a Dani faz parte coral, para quem não sabe, né? Então, falar de cantar. Também. Na próxima live, a Dani vai cantar pra gente. Claro, que tentar resumir numa frase, tem uma mensagem final para Clá e depois para Camila, para a gente poder encaminhar. Uma frase, então, né? Vou voltar à palavra com que eu terminei antes, né? Que é equilíbrio. Aproveitem o meu convite para que todos aproveitem esse momento, né? Parece loucura falar isso, mas assim, nunca em momento algum das nossas vidas, certamente a gente viveu uma coisa como essa. Então, vamos aproveitar para aprender, para se desenvolver, né? Vamos aproveitar para mudar, né? Para fazer diferente. É como eu disse antes, quem diria que eu ia estar aqui estou falando, que outras tantas coisas a gente já fez que nunca tinha feito, né? A gente fala dos obstáculos que é de fazer uma mudança, porque precisa considerar isso, aquilo, e a necessidade hoje nos faz simplesmente fazer, né? Não dá mais para pensar tanto, não dá mais para ponderar tanto. Tem muita coisa que está mudando muito rápido e as coisas precisam acontecer hoje. Então, tudo isso é conhecimento, tudo isso certamente vai nos transformar, mas a gente tem escolha. A gente pode escolher não aprender com tudo isso que está acontecendo, né? A gente pode escolher reclamar e achar que, enfim, que horror, que tragédia, né? O convite é o equilíbrio, que pense diferente, que faça diferente, que se perceba no meio de tudo isso e que, enfim, inove sempre, né? Porque uma crise também é um momento de criar, a criatividade aparece muito nesses momentos. Então, um beijo para todo mundo, feliz Páscoa. Mais uma vez, muito obrigado, Ali e Fá, e bye, bye. Camila, querida, uma frase aí de encerramento. Seria mais como eu posso dizer? A gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar que vai passar, que vai dar tudo certo, que eu sei que é difícil, mas se a gente desistir, tá tudo perdido. Então, o que a gente tem vai fazer é realmente isso, dar o nosso melhor, a gente acreditar, fazer com amor e vai ficar tudo bem. A gente tem que passar isso, porque a gente tá recebendo muita notícia ruim, e então uma doçura, às vezes,
nos faz bem. Então, vamos transmitir amor. Obrigada, Camila. Obrigada, gente. O Ricardo aí que foi citado, nos acompanha todos os dias, tá aí, participou do primeiro encontro, tá vendo o centrinho na minha tela ali. Obrigada, Ricardo, também por ter estado com a gente todos esses dias. Queria ler uma cartinha final. Eu tô hoje na mulher das cartas, que traz a palavra para a gente fechar aqui o encontro, e depois a Fá vai falar do sorteio aí, que a gente montou um kit bem bacana de novo, que é centramento. Enquanto o mundo lá fora gira, balança e muitas vezes desmorona, aqui dentro tudo se mantém em harmonia, apoiado em nossa essência divina, que permanece em estado de paz absoluta, amor incondicional, equilíbrio perfeito. Então, por mais centramento aí na nossa Páscoa e nos nossos dias. Beijo, gente. Vou passar para a Fá. Que legal. Hoje seria dia não letivo aí para minha filha, né? Provavelmente os planos era viajar, fazer alguma coisa, e a gente está nessa adaptação, né? Nessa rotina. Gente, sobre o sorteio, eu vou fazer offline, depois eu comunico para vocês, porque eu não quero compartilhar a tela, fiquei com medo, né? Então, não quero correr risco nenhum, apesar de ter posto só para mim ali, para fazer o compartilhamento. Mas eu faço e logo em seguida mando lá no grupo do WhatsApp. Quem não tiver ainda no WhatsApp, lá, entra lá que a gente comunica. E mesmo quem ganhar, né, o número que for sorteado lá, a gente faz pelo Google, né? Coloca lá, a gente vai entrar em contato pelo e-mail, pelo WhatsApp, enfim, a gente vai achar a pessoa. Não se preocupe, a gente vai achar, que a nossa canequinha lá, tem uma máscara da minha mãe lá, enfim, para poder sair na rua, né? Quero agradecer vocês todos esses dias, né, esses 4 dias que a gente esteve junto aí com conteúdo. A gente vai fazer mais alguns, trazendo alguns conteúdos. A gente estava pensando como é que a gente vai, quais são os conteúdos, os convidados, né? Quem quiser compartilhar alguma coisa, entra em contato com a gente, que a gente vê qual é o conteúdo. Que tem uma prática muito legal que eu estou fazendo, ou eu quero compartilhar alguma coisa, fala com a gente, que a gente coloca aí na agenda também. E eu estava lendo, eu li faz algum tempo esse livro, se chama Essencialismo, né? E ele fala do modo monge. E eu estava lendo, na verdade, olhando para isso, né? A gente escolhe estar no modo monge. E agora a gente está forçado a estar no modo monge, né? De alguma forma, de estar pensando sobre a vida, de que forma a gente vai sair disso, como é que a gente vai fazer, como é que vai se dar as relações das organizações, o que a cultura da organização está falando, né? Mas a gente não escolheu esse momento. Eu acho que isso é o incômodo. Quando a gente escolhe uma escolha consciente, eu quero fazer isso, né? E a gente está sendo obrigado a fazer. Mas dentro disso tudo, né? Como diz a Camila, que a gente haja com muito amor, né? Como trouxe a Clá também, que a gente traga equilíbrio ali para a gente seguir nessas relações mais amorosas quando a gente retornar de modo diferente, mas retornar com muito mais amor. Então, eu agradeço todo mundo. Logo em seguida, aí faço o sorteio e passo para vocês, tá bom? Beijo aí, gente. Vou colocar o vídeo depois nas redes sociais, se vocês quiserem rever, tá bom? Beijos, gente. Uma boa Páscoa para todos. Até a próxima.